Meus amados, toda a Bíblia ela é importante, né? É o ensino bíblico, todo ele é para nosso ensino, para nos corrigir, para nos orientar segundo a vontade de Deus. Deus ele quis se revelar através da palavra dele, né? Foi assim que ele quis que o homem o conhecesse, né? Ainda que nosso Deus sendo infinito e a gente não conseguindo compreender ele na sua totalidade, né? Mas o que nós podemos conhecer de Deus está aqui nas Sagradas Escrituras, e eu não posso valorizar um ensino mais do que o outro, né? É normal do ser humano apenas querer se aprofundar naquilo que lhe agrada, naquilo que, né, lhe traz algum proveito aqui nessa vida, né? Por que eu estou falando isso? Porque a mesma Bíblia que nos ensina sobre a salvação tão maravilhosa que nos foi ofertada por Jesus Cristo é a mesma que tem uma doutrina chamada doutrina do inferno, né? Que é um assunto sério, que é um assunto verdadeiro, que é uma realidade, que não é uma invenção, né, da mente de teólogos, como alguns pensam, da mente de líderes mundiais na história da igreja, na história da humanidade, que criou para poder botar medo nas pessoas. Não. Isso é realmente um ensino bíblico. Nós vamos ver um pouquinho sobre isso aqui na nossa lição de hoje. Então, o tema, a realidade bíblica do inferno. Olha só que contraponto, porque a gente está falando na nossa revista sobre a carreira que nos está proposta, sobre o caminho da salvação, santidade, perseverança para chegar ao céu. Mas eu concordo com o autor da lição que a gente não podia passar o trimestre, né, sem dizer a realidade do inferno, porque só existe dois caminhos, só existe dois destinos. Um vai dizer que é a eternidade com Deus, e o outro vai dizer que é uma eternidade sem Deus, né? Que é que nós vamos tratar hoje, que é a realidade do inferno, tá bem? O nosso textuário diz assim, ó: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Mateus 25, 41. Aqui eu já quero iluminar, né, trazer esse entendimento para nossas vidas, que ele fique guardado no nosso coração, de que o inferno não foi criado para o ser humano. Imagina Deus naquele momento onde, na reunião da Santíssima Trindade, ele decidiu: façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança, né? O desejo de Deus não era criar o homem para lançá-lo posteriormente no inferno, muito pelo contrário, né? A Bíblia nos mostra que a intenção de Deus em criar o homem é porque ele queria comunhão com o homem. E um Deus eterno, né? Para alguém ter comunhão com um Deus eterno, precisa estar com ele eternamente. Então, tá vendo que a salvação já era algo, desde o princípio, era a vontade de Deus, né? Paulo vai escrever isso, que a vontade de Deus é que todos se salvam, ninguém se perde. Então, esse versículo aqui que Jesus proferiu em Mateus 25, né, já diz tudo pra gente. O inferno, ele foi preparado para o diabo e seus anjos. E quando a gente fala que foi preparado para o diabo e seus anjos, nós não estamos falando que Deus preparou um reino chamado inferno, tá? E entregou ao diabo, falou assim: olha, esse aqui vai ser o seu reino, reine sobre ele. Não. O inferno que foi preparado, né, o lago de fogo, que nós vamos entender algumas coisas sobre essas palavras, né, é o local de castigo para os anjos caídos, para o diabo e todos os anjos caídos que caíram junto com ele. Então, aos homens que rejeitaram o conhecimento de Deus, aos homens que rejeitam, homens e mulheres, né, o ser humano que rejeita, né, a tão graciosa oferta de salvação que nos foi oferecida, nos dada, a esses receberão a mesma condenação que aquele anjo,
né, que desobedeceu a Deus, que se rebelou contra Deus, porque a Bíblia nos ensina que o ser humano, quando iluminado pela palavra, quando tendo a oportunidade de, abraçar a fé que nos é ofertada, quando ele rejeita isso, ele está se rebelando contra Deus e ele vai receber a mesma sentença que o diabo. E chegando lá, o diabo não tem mais poder, né? Eu até estava falando para pensar isso há um pouco tempo, conversando com alguns amigos que gostam de estudar a Bíblia, né? E com certeza, nós já sabemos que nós que vamos morar no céu com Cristo, nós teremos nosso corpo transformado, nós não teremos esse corpo corruptível, né? Nós não teremos. E quem for lançado no lago de fogo também vai ter um corpo modificado, porque esse corpo nosso aqui não dura nem 5 minutos num lago de fogo. Mas aquele corpo que vai ser lançado num lago de fogo, né, aquele corpo ele vai suportar eternamente esse castigo e não vai se desfazer, né? Então é algo bem sério para a gente pensar. Mas se a gente começar a lição de hoje já entendendo que Deus preparou o inferno, não foi para o ser humano, isso já nos traz o entendimento correto. A verdade prática diz: o inferno é um lugar real de dor, agonia e desespero. Sua realidade é um alerta para nós ao longo de nossa jornada. Então nós não podemos ignorar essa realidade do inferno. Meus irmãos, o texto bíblico em classe, tá? Da onde foi tirado esse versículo a falar do inferno. Eu não queria entrar nessa questão, mas eu preciso, só por um motivo, tá? Porque se esse texto interpretado da maneira errada, vai parecer que tanto a salvação quanto a condenação eterna é a respeito de obras. E não é isso que a Bíblia nos ensina. Olha só o que o texto diz, né? O versículo 41 diz: então dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Aí ele fala o porquê, né, que isso aconteceu. Aí ele vai falar: porque tive fome, não dei de comer, tive sede, né? Ele vai seguir uma lista ali de coisas que a pessoa deixou de fazer em vida e dá a entender que por esse motivo apenas essa pessoa está sendo lançada no lago de fogo. Ao mesmo tempo que, se a gente olhar anteriormente, né, nós vamos ver aqueles que estavam à direita. Ele falou assim: vinde, bendito de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Por quê? Aí ele fala as pessoas que fizeram: tive fome, deste-me de comer, tive sede, uma sequência de obras. Amém? O que é obras? É coisas que nós fazemos, né, de bom aqui para Deus ou para o próximo. Enfim, os irmãos concordam comigo que a salvação não é pela obra? Não é isso que o apóstolo Paulo ensina, não é isso que os apóstolos, a doutrina apostólica nos ensina, que Jesus ensinou, né, em vários momentos. Então, por que então desse texto? Abre sua Bíblia comigo em Mateus 25, por favor. Eu não estou dizendo que o autor da revista está errado em trazer esse texto, muito pelo contrário. Ele trouxe a única passagem bíblica que fala que o inferno não foi preparado para o ser humano, foi preparado para o diabo e seus anjos. Ele trouxe isso que está bem encaixado aí, né, para a gente entender. Agora, se eu não entender o que está acontecendo nesse texto aqui de Jesus, eu vou acabar achando que eu vou ser salvo pelas minhas obras sociais. E eu não sou salvo pelas minhas obras sociais. Acima do versículo 31, geralmente tem um títulozinho que os tradutores da Bíblia colocam. O que está escrito na Bíblia de vocês? Tá escrito, o seu está escrito juízo final? Mais alguém? O julgamento das nações na segunda vida de... A sua Bíblia é qual, irmão? Essa Bíblia aí, a DAC, né? Alguém mais está escrito julgamento das nações? A sua está escrito juízo final? O que? Acima do... o títulozinho. O título? Jesus fala sobre o juízo final. Sobre o juízo final.
Então. Ele fala de julgamento das nações? Fala. O senhor fala qual, tio? O fim do sermão profético, a vida eterna, o castigo eterno. O títulozinho? Tá. Então, olha só. O que se entende na área da escatologia, né? Isso não é invenção minha, eu sigo a linha da Assembleia de Deus, não é invenção, tá? Esse aqui é o julgamento das nações. Isso aqui vai acontecer. Que hora que vai ser o julgamento das nações? É o juízo final? Não é o juízo final. Fique tranquilo, porque esse títulozinho que eles colocam em cima não tem nos originais da Bíblia. Isso aí é os tradutores que, tentando facilitar o entendimento do leitor, colocam um títulozinho ali. A gente também faz isso nos livros, né? Nas nossas. Isso aqui não é esses títulos que é colocado acima não é inspirado, tá? É uma tentativa de ajudar o leitor ou fazer uma indução para ele já entender o que está sendo falado, tá bom? Por isso que tem essa diferença aí. Eu entendo isso aqui, nossa teologia, que é o julgamento das nações. Em que momento que vai acontecer esse julgamento das nações? Tá? A igreja vai ser arrebatada, iniciar a tribulação aqui na terra, 7 anos de tribulação. Quando Jesus vier, né, na sua segunda vinda, em glória, que ele vai descer junto com a igreja, e ele vai pisar lá no Monte das Oliveiras, Israel, vai vencer a guerra que está contra o povo de Deus lá. Isso segundo o nosso entendimento, tá? Jesus irá julgar as nações que viveram aqui, sobreviveram do milênio, da tribulação, tá? E esse julgamento se dará para, primeiro, ele vai condenar aqueles que não creram nele, né? Não creram nele em nenhum momento, nesse momento da vida e também no momento da tribulação. Sim, senhor. Pode pegar qualquer um, só vou usar esse aqui. Senhor. Então, e esse julgamento é assim, é do jeito que está aqui, ó. Ele vai condenar, que é a mesma condenação que vai ser posteriormente no juízo final. Aqueles que estiverem à sua esquerda significa que foram aqueles que se juntaram ao anticristo, aqueles que pelejaram contra Israel. Vai ser o momento em que Israel, o povo de Deus, mais vai precisar dessas coisas que foi falado aqui, ó. Vai precisar de alimento, de abrigo, vai estar preso. Então essa obra que está sendo falada aqui é uma obra que será feita ao povo de Israel durante a tribulação. Não faz sentido nenhum, eu preciso que os irmãos concordem comigo, que isso aqui fale de outra coisa a não ser disso. Por quê? Não que a gente não tenha que fazer tudo isso hoje também, não é isso que eu estou dizendo. A gente precisa demonstrar frutos dignos de arrependimento, né? Nossa obra, nós fomos salvos para boas obras também, mas não é isso que vai nos salvar. Não é isso que vai... E esse momento específico do que Jesus está falando está dentro do sermão profético, está falando de escatologia, está falando das coisas futuras. Então, essas pessoas que estão sendo aqui já nesse julgamento das nações, eles estão sendo condenados, tá? E quem foi aprovado nesse julgamento das nações vai entrar no reino milenar de Cristo, que será implantado aqui na Terra. O que é o reino milenar, Eliseu? É o reino de 1000 anos físico, onde Jesus irá reinar aqui, nessa Terra. Tá? Onde as promessas de Deus feitas a Abraão, que era da terra, as promessas de Deus feitas a Davi, que era do reino, né? Que ia reinar aqui, que Israel iria ter seu... Então, Jesus irá reinar lá de Jerusalém, o reino de paz, o reino de justiça, o reino de 1000 anos. Não é assunto da nossa aula hoje, mas eu precisava fazer esse entendimento, até mesmo para causar curiosidade na cabeça dos irmãos mesmo. Cheguem em casa, estudem mais sobre isso, é interessante. Eu falou no início sobre o julgamento das nações da segunda vinda de Cristo. Sim. O senhor explicou, falou que não é o quê? Não é o juízo final. Depois do milênio, tá, o diabo vai ser solto, vai ter ainda uma rebelião contra o mesmo reino de paz de Cristo de 1000 anos, ainda vai ter gente insatisfeita contra Deus e vai ser exterminado Satanás e esse povo que vai com ele. Aí depois disso vai vir o juízo branco. Observação? Não, observação não.
Apocalipse 19, 11, e Zacarias 14. Apocalipse 19, 11. Posso? Pode. 19, 11. Revi o céu aberto, e eis que um cavalo branco, o que estava sentado sobre ele, chamava-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Aí em cima, no texto em cima, a segunda vida de Cristo para libertar a terra, toda rebelião é restaurar o reino de Deus como ele era antes da queda. É isso aí. Essa é a ideia, um dos propósitos do milênio. O milênio tem vários propósitos. Um deles é restabelecer esse reino, né, de Deus. Né? A gente fica falando o tempo todo reino de Deus, reino de Deus, reino do céu. Esse reino vai ser nos demonstrado ao ser humano, né, de uma forma plena, quando Cristo vier reinar aqui nessa terra, tá bom? Mas isso, gente, não é o assunto de hoje. Eu só precisava dar falar sobre isso. Por quê? Porque a gente leu o versículo 41, fica perfeito o entendimento a respeito de que o inferno não foi criado para o ser humano, mas para o diabo e seus anjos. Mas na sequência, dentro da onde está essa passagem, se você ler apenas, vai fazer, eu e você, nós temos entendimento, ok? Mas e quem não tem? As pessoas vão se jogar a fazer essas coisas, assim como, por exemplo, eu estou na luta ainda evangelizando um espírita, tá? Que na cabeça dele, né, a forma dele evoluir e, de certa forma, alcançar a salvação dele é através das obras. E cada boa obra que ele faz, né, ele evolui um pouquinho mais e ele vai alcançando o seu... Mas a gente entende que não é assim. Nós entendemos que a nossa salvação é pela fé somente. É pela graça, algo que nós não merecemos. É pelo que Jesus fez, não pelo que eu faço. Então, Eliseu, nós não precisamos fazer nada. Aí você não é uma pessoa salva, com certeza, não entendeu. Nós temos que fazer sim. Por quê? Porque Jesus fez tudo por nós. Eu vou fazer tudo o que for preciso pelo meu próximo, pela igreja. Amém? Mas não é porque eu faço que eu vou ser salvo, senão a Bíblia iria entrar numa grande contradição. E nós sabemos que na Bíblia... Não. É isso aí. É você crer em Jesus como seu Salvador. Não. Amém? Vamos então para a nossa introdução. Então, como eu falei, né, não existe nenhum ensinamento mais importante do que o outro. Toda a Bíblia, né, ela tem importância na nossa educação cristã. Tá? Nós precisamos ser educados, né, no cristianismo. Nós precisamos entender, né, porque triste é, por exemplo, se alguém chega para mim hoje, né, igual ultimamente tem acontecido muito isso comigo. Acho que as pessoas vão sabendo que a gente gosta da Bíblia, gosta de estudar, aí as perguntas vêm com mais frequência. Aí as pessoas vêm com aquelas perguntas. Onde está... O que acontece depois da morte? Que é a pergunta que todo ser humano quer saber essa resposta, né? Aí você responde segundo a Bíblia. O que a Bíblia aponta? O que a Bíblia ensina? Né? Para onde vai o crente quando morre? Para onde vai o ímpio quando morre? São um tipo de pergunta, né? Então eu não posso pegar e me aprofundar só no ensino sobre os dons espirituais, que é algo mais, né, agradável, os dons espirituais, e desprezar a doutrina do inferno, por exemplo. Por quê? Porque eu preciso da razão da minha fé, eu preciso servir a Deus, né, com a consciência. O meu culto ele é racional, ele não é irracional, né? Eu preciso... Uma coisa que eu acho errado também é as pessoas fazerem botar aquele medo, sabe aquela pregação baseada no terror, no medo, né? Não é essa a intenção do Evangelho. O Evangelho é boas novas de salvação, né? Porque imagina se eu começo o meu sermão falando sobre, olha, inferno é assim, 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 assim. Poxa, não é assim que eu começo um sermão. Um sermão eu começo explicando sobre a maravilhosa salvação que me foi ofertada, sobre o plano de Deus, sobre o desejo de Deus em quando criou o homem de ter comunhão com Ele. Essa comunhão ela foi
interrompida pelo pecado, porque Deus é santo e não aceita o pecado. Mas o plano de Deus fez com que o seu filho, seu próprio filho, ele viesse a essa terra, se fizesse pecado, pagasse uma culpa que ele não tinha, que era nossa, somente para poder reatar essa comunhão. Então, já percebeu que está falando de algo que é amoroso, algo que é graça mesmo, né? Algo que eu não podia fazer nada. O que eu podia fazer para ser salvo? Nada, né? Se a salvação pertence a Deus, se Ele, por ser santo, não tem comunhão nenhuma com o pecado, como que eu podia chegar a Ele novamente? O que eu poderia oferecer a Ele? Nada. Aí Ele mesmo cria uma forma, né, de nos achegarmos a Ele. Que forma é essa? É a única forma. É através do seu Filho, do sangue de Jesus. Mas para isso, né, nós vamos ver aqui no ponto 2 da lição, né, aqui logo nesse ponto, no ponto 1, isso não quer dizer que todas as pessoas serão salvas, né, como o universalismo ensina, mas que sim aqueles que creem em Jesus. Vamos então entrar aqui no ponto 1, o pensamento humano a respeito do inferno, porque nós vamos ver aqui durante a lição, né, o pensamento humano, né, como a palavra inferno aparece na Bíblia, e por último a doutrina bíblica do inferno, é isso que nós vamos tratar aqui hoje. Então, o pensamento humano a respeito do inferno, vou pedir para o irmão Daniel ler: filósofos e teólogos de mente cauterizadas. Pensamento humano, filósofos e teólogos. Filósofo e teólogos, olha o que eles falam. Os filósofos falam que isso aí é uma invenção, né, como eu falei aqui no início da aula, uma invenção de reis, uma invenção de líderes religiosos, né, uma invenção para poder colocar medo nas pessoas e poder manter elas sobre uma doutrina, uma regra, né? Imagina na era medieval, por exemplo, né, onde a Igreja Católica, né, explorava, junto com o Império Romano, queria que as pessoas guerreassem a favor de Cristo, né, as cruzadas. Então, uma das coisas que era falada ali, né, que uma das coisas, das ênfases que era dada, né, era a questão da pessoa ir para o inferno, né, não da maneira correta como a Bíblia ensina, mas de que se a pessoa não guerreasse, se não vestisse a camisa para poder lutar por Cristo e, né, matando aqueles que eram pagãos, essa pessoa já estava condenada. Né? Então, pelo medo que colocava nas pessoas, as pessoas já entravam naquela guerra ali junto pela igreja e já ia. Né? Assim também como ofereciam salvação. Pelo contrário, se você guerrear essa guerra, né, isso aí é outra história também. Vocês têm a salvação, vocês ganham a indulgência aqui, perdão dos seus pecados para você e para sua família. Então você vê que realmente, durante a história da humanidade, a história principalmente da igreja, nós vemos isso acontecer, né? Mas isso é uma acusação falsa que os filósofos fazem. E pior, agora não é só filósofo, os teólogos, tem teólogo moderno e pós-moderno, né? Que eles não creem na inspiração plenária da Bíblia, ou seja, eles creem que a Bíblia ela não é a palavra de Deus na sua completude, né? Mas sim que ela contém a palavra de Deus em alguns momentos. Em alguns momentos ali você consegue enxergar a palavra de Deus na Bíblia, né? Aí com isso o que eles falam? Eles falam assim, não, essa doutrina de inferno, ela não é moderna, ela não é para esse tempo, isso é uma coisa ultrapassada, né? Isso foi falado lá atrás para aquela cultura que pensava dessa forma, só para poder manter eles também. Isso, eles se encaixam nesses teólogos modernos, pós-moderno, né? A gente vamos falar um pouquinho sobre isso também. Fala aí, Varão. A oferta e tiragem de falta. Ainda tem aquele inferno provisório que o Maurício riu ali, né? Que é o purgatório, o famoso purgatório. É um lugar ali também de
expurgar os pecados, aqueles pecados, né, que não foram tão graves, né? Aí as pessoas vão para ali e passam um período ali de penitência, de sofrimento, expurgando seus pecados até alcançar a salvação. Isso, uma doutrina católica, uma doutrina que não tem base bíblica, uma doutrina que pouca base tem nos livros apócrifos que os católicos acrescentaram na Bíblia aí, né, após a Reforma Protestante. A igreja não sei hoje, mas tempos atrás a própria igreja católica perdoava seus pecados. É isso aí. Se pecava de novo, faz isso, está perdoado de novo. É isso aí. Pela confissão, eles fazem isso ainda, né? Pela confissão, vai lá, paga uma penitência e seu pecado tá. E houve um tempo que foi justamente o ápice para a Reforma Protestante. Não é assim. Não é assim. Foi graças a isso que houve a Reforma Protestante. O ápice da Reforma Protestante foi o abuso das indulgências, que fez com que Lutero se revoltasse. Aquelas 95 teses que ele colocou lá na porta da igreja de Wittenberg, né, quase todas elas eram contra as indulgências. O que é indulgência? Era um papel assinado pelo Papa dando perdão de pecado para quem comprasse, mas era algo vendido. Então, na ganância de arrecadar dinheiro ali, eles fizeram isso e graças a Deus que fizeram isso, porque, né, foi a forma que Deus usou ali os reformadores. Nos tempos do Antigo Testamento, você pecava, queimando, pecava de novo, falar de novo, porque tá tudo certo. É isso aí. Então, esse é o pensamento filosófico e dos teólogos de mente cauterizada. O que é ter a mente cauterizada? A mente torrada mesmo, queimada, não tem mais consciência. A consciência deles, a nossa consciência, como Paulo fala lá em 2 Coríntios 10, que tem que ser cativa à palavra, né? Essa mente cauterizada quer dizer que é aquilo que eles pensam e acabou, não tem outra. Isso é uma mente cauterizada. Você pensa no seu pensamento e acabou. Porque assim, essa passagem de mente cauterizada está em 2 Timóteo, nós vamos ler daqui a pouquinho. 2 Timóteo 3, né? Vamos abrir logo aí para a gente. Então, ele está falando que o que é mente cauterizada? Como eu falei, o apóstolo Paulo ele deixa claro que a nossa mente, né, tem que ser guiada pela palavra de Deus. Deixa eu ver aqui, mano. Nós vamos ler daqui a pouco os 5, mas não é esse ainda não. É 1 Timóteo 4, versículo... 1 Timóteo, capítulo 4, versículo... 3, se não me engano. E proíbem... Versículo 2. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada. Sua própria consciência. Então, o que você pensa e acabou. A respeito isso aí, porque qual que é o compromisso que nós temos com as verdades, né? A minha consciência é baseada no que eu recebi do Senhor. Nós não pregamos o evangelho novo, nós pregamos o evangelho que recebemos dos apóstolos, que escreveram, né? E esses falsos mestres que ele fala aqui, qual que é a fonte deles? Aí Paulo fala, olha, são espíritos enganadores, doutrina de demônios. Tais pensamentos vêm de homens hipócritas, mentirosos, que têm a sua mente cauterizada. Então, qual que é a base deles? É a mentira, é o engano, é a hipocrisia, é a doutrina de demônio. Ele não tem compromisso nenhum com a verdade. Por isso que ele fala de que eles têm a mente cauterizada, né? Amém? Olha só que perigo. O ponto 2 aqui, o ensino do universalismo. Vamos ler aqui rapidinho, ó.
Outro argumento muito frequente atualmente é o falso ensino de que, no final das contas, todas as pessoas irão para o céu. Por exemplo, não haveria diferença no destino de um assassino frio e cruel para o crente que buscou ter uma vida santa fugindo do pecado. A ideia central do universalismo é de que todos somos filhos de Deus, como ele é um ser de amor, não pode condenar o ser humano a uma punição eterna. Então, essa palavra é importante. Universalismo, né? O que o universalismo ensina? É uma teologia, e é teologia, tá? Não é uma teologia moderna aí. Fala de que se Deus morreu por todos, como diz lá de João 3,16, e todos somos filhos de Deus, será que Deus vai condenar seus filhos a um castigo eterno, né? Aí a gente vê pela Bíblia. A Bíblia fala que todos somos filhos de Deus? Fala isso. A Bíblia fala que nós nos tornamos filhos de Deus quando cremos nele, quando cremos na obra redentora. Aí nós nos tornamos filhos de Deus. O correto é dizer que todos somos criaturas de Deus, todos fomos criados por Deus, né? E o ser humano afastado de Deus pelo pecado. Aí quando nós, afastados de Deus pelo pecado, né, nós somos iluminados pela Bíblia, pela pregação, pela boa nova, né? O que acontece? Nós somos adotados como filhos, somos recebidos como filhos. É o que Paulo ensina, é o que João escreveu lá no capítulo 1, versículo 18, se não me falha a memória, né? Que a todos quantos creram nesse nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Não é todo mundo, tá bom? João, capítulo 1, Evangelho de João 1, que o mais comum é isso aí, né? Aí, o meu amigo lá que é espírita, versículo 12, perdão, 1:12. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, dele-os o direito de se tornarem filhos de Deus. Então ele fala assim, olha, poxa, se eu que sou, né, nós somos falhos, eu dou várias oportunidades para os meus filhos, quanto mais Deus. Por isso que ele não consegue crer num castigo eterno. Ele crê numa reencarnação, o espírita, né? Que vai dar outra chance para ele fazer de novo, para ele tentar de novo. Mas isso é um ensino totalmente contrário. É algo mais visto e ouvido acho que por todas as pessoas que amam a palavra de Deus. O pastor da Adventista, ele diz que, como o autor colocou aqui, como ele é um ser de amor, ele não vai querer que todos sejam felizes eternamente. Se ele é um Deus de amor, como ele vai se contentar com uma eternidade eterna para colocar a pessoa lá no assim? Na eternidade para sempre. Então, eu acredito que aí vem até estudo dele, dizendo que, como ele é um Deus de amor, ele não pode se negar a isso, de botar você e eu eternamente no inferno. Por que ele fala isso? Aí eu vou entrar então no assunto, o mesmo assunto que o irmão falou aquela hora. Porque tanto o Adventista quanto o Testemunho de Jeová, eles creem no aniquilacionismo, tá? Eles creem que a alma não é eterna. Eles creem que ou você tem a vida eterna ou você tem a morte eterna. Que quando você morre, se você morre sem Deus, né, acabou. Você deixa de existir, né? Eles não creem realmente na condenação eterna, nessa... É isso aí. Aí você vê que é uma doutrina totalmente... Então, é uma doutrina totalmente antibíblica. Nós estamos aqui com textos claros de Jesus falando do castigo eterno, do tormento eterno, né? Essa morte eterna, ela não é
uma extinção da existência. Não, pelo contrário. Né? Essa morte eterna significa uma eternidade sem vida. E que vida é o quê? Sem estar com Deus. Tá bom? Então, tem vários versículos, nós vamos ver alguns aqui durante a aula, que fala isso. Eu não, né? Quem sou eu? Os adventistas também. Os adventistas também. Assim, a Assembleia de Deus, né? Que eu tenho um compromisso aqui hoje de representar, assim dizer, né? E é o que eu estudo também da Bíblia. Crê que adventistas e testemunhas de Jeová, eles são considerados uma seita. Não são considerados irmãos, não são considerados, são, infelizmente, né, porque são doutrinas pesadíssimas, doutrinas que quase que criam outro evangelho, ou melhor, criar outro evangelho, né? E como a adventista ela surgiu primeiro e depois a Testemunha de Jeová saiu da adventista, né, e continuou mais ou menos com os mesmos ensinos ali, com algumas coisas mais graves ou vice-versa. Amém? Temos no nosso curso de teologia que nós estamos fazendo, nós vamos tratar tanto dessa questão da inspiração bíblica, que fala no ponto anterior, como dessa questão também do seitas e heresias. Então a gente vai se aprofundar mais ali nesses assuntos. O alerta apostólico. Lê, por favor, irmão Alessandro. Então, hoje em dia as pessoas resolvem fácil as questões teológicas, né? Eu não creio dessa forma, eu saio daqui e crio uma outra denominação, né? Aqui no início da igreja não foi bem assim, né? Eles lutavam contra, né? E esse conselho aqui apostólico, você vê, né, que o apóstolo, por exemplo, quando ele fala aqui, eles teriam aparência de piedade, mas negariam a sua eficácia. O que é aparência de piedade? Quando você fala que não existe inferno, poxa, essa pessoa é muito mais bem vista do que eu, porque se eu chegar diante da multidão e falar assim, olha, aqueles que não aceitaram Jesus como seu único e suficiente Salvador, aceitando a oferta da salvação, serão condenados ao inferno eterno, ao sofrimento. Eu falei a verdade. Aí chega um camarada do lado aqui e fala assim, não, né, o inferno ele não é eterno, não existe inferno assim. Não parece que eles têm um ar de piedade, um ar de bondade, mais do que esse cara do lado que falou que o inferno é eterno? Não parece? Aí Paulo fala, tem aparência de piedade, aparência, né, mas não é. É o interesse para atrair a pessoa para aquela doutrina, negando uma doutrina correta. É isso aí, parece, exatamente, também é um tipo de falsa piedade, uma aparência aí de que é bom, só que está negando a eficácia do evangelho. E qual que é a eficácia do evangelho? É transformação de vida, né? É mudança de vida, e aí por aí vai. É isso aí. Justamente esse exemplo que você falou. O inferno não é eterno. Ele não é tão mal assim para deixar você arder no inferno eternamente. Para mim, o Rodrigo Silva só é um bom arqueólogo. Quando eu preciso de algum assunto de arqueologia e de saber, né, aí ele é mais fiel. Agora, quando ele vai para ensinos doutrinário bíblico, aí ele usa os ensinamentos adventistas dele, aí complica. Por isso eu não aconselho comprar livro, ficar ouvindo, porque vai se complicar aí nos entendimentos, tá bem? É um excelente arqueólogo. Pra gente só serve. Amém? Vamos lá. Ponto 2. Como a palavra inferno aparece na Bíblia? Isso aqui é muito importante. No Antigo e no Novo Testamento. Então, olha só que importante, né? Quando nós primeiro ouvimos o pensamento humano a respeito do inferno. Agora nós vamos ouvir, né, o que a Bíblia fala e nesse primeiro ponto aqui ainda, como que é essa palavra na Bíblia.
Então, no Antigo Testamento, a palavra que sempre era usada para se referir, né, à vida após a morte é esse Sheol aqui, tá bem? Percebeu o que o autor escreveu? No Antigo Testamento, as pessoas, né, ainda não tinham esse entendimento a respeito da vida após a morte. Muitos até não criam, sabia? Que existia vida após a morte. Muitos eram até, parece até o pensamento adventista. Morreu, acabou. Algum pensamento... Pô, eu acho interessante, quer ver? Eu não nem tá anotado aqui, mas quando Jesus... Abre comigo aí, por favor, Mateus... Acho que é 22, se não me engano. Ah, sim. Mateus 22, 32. Tá, não, vou ler o 31 e 32. O que está acontecendo aqui? Jesus está numa sequência de... Ele está sendo interpelado ali pelos fariseus, pelos herodianos, pelos saduceus, né? E os saduceus, em específico, no tempo de Jesus, era um povo bem... uma seita também, né? Bem, assim, grande no meio dos judeus. E uma das coisas que ele não acreditava definitivamente era sobre ressurreição. Eles falassem de ressurreição para eles não acreditavam, né? Já vindo desse pensamento do Antigo Testamento de que não existia vida após morte, a Bíblia não ensinou isso em momento nenhum, mas segundo a tradição deles, eles tinham esse pensamento. Aí, Jesus é interpelado a respeito de salvação, de ressurreição, Olha o que o versículo 31 fala, olha a saída de Jesus. E quanto à ressurreição dos mortos, vocês não leram o que Deus lhe disse? Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Olha só que interessante, eu vou ler de novo que eu li na entonação errada aqui. E quanto à ressurreição dos mortos, vocês não leram o que Deus lhe disse? Eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Aí Jesus fala, ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Aí olha só o versículo 33. Ouvindo isso, a multidão ficou admirada com o seu ensino. Por quê? Porque eles estavam falando que depois da morte, né, acabou. Não tem ressurreição, não tem um lugar... Muitos criam dessa forma, né? Aí Jesus vira assim, calma aí, mas vocês não lembram que Deus se apresentou para Moisés e falou assim, eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó? Ué, Deus é Deus de mortos ou é Deus de vivos? Com esse argumento, Jesus já desfez toda a tentativa dele de provar que não existia vida após morte, não existia ressurreição. E Jesus fala assim, olha, quando ele chega para Moisés, Abraão, Isaac e Jacó já tinham vivido e morrido. Mas ele não falou assim, olha, eu fui o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ele falou, eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Por quê? Porque Abraão, Isaac e Jacó, eles estão em algum lugar. E eles vão ressuscitar um dia também, né? Aí Jesus fala assim, por acaso Deus é Deus de mortos ou é Deus de vivos? Pegou Aqui está dizendo para quem? Os saduceus. Se você olhar, o versículo 27 diz, naquele mesmo dia, os saduceus, que dizem que não há ressurreição, aproximaram-se dele e com a seguinte questão. Aí ele pergunta aquela questão lá da mulher que se casou com o irmão, para poder perguntar depois na ressurreição. Tu vê que era um deboche. Tá, e na ressurreição, se ela casou com 7 irmãos, de quem que ela vai ser esposa? Né? É tipo um deboche que eles fizeram com Jesus, já que você está pregando ressurreição, e a lei manda que se o irmão, né, não deixou descendente, o irmão deveria casar-se com ela para deixar descendência. Aí ele fala, mas morreu o primeiro, morreu o segundo, morreu até o 7º. De qual deles ela vai ser esposa na ressurreição final? Aí Jesus fala que na ressurreição não vai ser assim, que nós vamos ter corpos, né, como o dos anjos, não vamos se dar em casamento. Mas aí Jesus pega e não só responde, ele pega e dá essa alfinetada neles também. Ele fala assim, tá,
vocês não ouviram que Deus disse que eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó? Por acaso Deus é Deus de mortos ou é Deus de vivos? Aí quebrou o argumento deles, porque eles não podiam ir contra esse argumento de Jesus. Então, dos argumentos de... que Deus é Deus de mortos vivos? Não, olha só, vamos aqui. Tá com o texto aberto aí? Versículo 31. Leia na sua versão como está o versículo 32. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas Deus dos vivos. Então, Jesus está falando assim, Deus se apresentou a Moisés como sendo o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ele não se apresentou falando assim, eu fui o Deus de Abraão e Isaac, quando eles estavam vivos lá atrás. Ele falou assim, eu permaneço sendo o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Por quê? Abraão, Isaac e Jacó tá com Deus agora. E um dia irá ressuscitar também, né? Ele não foi o Deus de Abraão, ele é, mostrando que há uma vida após morte, que Abraão, Isaac e Jacó estão na presença de Deus e Deus ainda é o Deus deles. É isso que Jesus quis mostrar ali. Deus é Deus dos vivos. É isso. Não é Deus dos mortos. Não, é porque não é que Deus não é Deus dos mortos. O morto, porque assim, a gente, na verdade, o nosso corpo, né, ele vai para a terra, mas nós continuamos na presença de Deus, né, quando morreu. Então, aqui o contraponto não é que não existe, que Deus não é Deus das pessoas que estão mortas, ele é. O contraponto não é esse. Jesus está falando para pessoas que não acreditavam que existia uma vida após a morte. Fala assim, não, Deus não é Deus de pessoas que morreu e acabou, essa pessoa não existe mais. Deus é Deus de vivos, ou seja, Abraão, Isaac e Jacó, eles seguem, Morreu fisicamente, né? eles estão vivos, assim, ainda serão ressuscitados ainda. É isso. Ele não é Deus dos mortos, porque... Segundo a crença deles. Se pela crença deles, Abraão, Isaac e Jacó acabou. Morreu fisicamente, mas espiritualmente... A alma dele é isso. Amém? Vamos voltar aqui. Alguém lê, por favor, Salmos 16, versículo 11. Versículo 9 a 11, perdão. 16, 9 a 11. Diz assim, alegra-te, pois o meu coração, 16, do 9 a 11. alegra-te, pois o meu coração e o meu espírito exultam. Até o meu corpo repousará seguro, pois não deixará minha alma na morte, nem permitirá que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver o caminho da vida, na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra delícia e perpetuidade. Glória a Deus. Um texto tá aí, marca aí na revista aí, ó. A gente não vai ter tempo de comentar agora, mas é um texto de Davi, né? Já profetizando sobre a ressurreição de Jesus, né? Ele fala que não deixar, que aqui específico de Jesus falando, não permitirás que o teu santo sofra decomposição. Ou seja, Jesus nem chegou a entrar num processo de decomposição do corpo e ele foi retirado, foi ressuscitado, né? Assim como aí outros ensinos do Novo Testamento vai mostrar que Jesus ele é o primogênito dentre os mortos, né? Ele foi o primeiro a ressuscitar para nunca mais morrer. Quando a gente fala que Jesus é o primogênito dentre os mortos, o primeiro a ressuscitar, alguém fala assim, mas a viúva de Naim, seu filho ressuscitou, Lázaro ressuscitou, Eliseu e Elias ressuscitaram lá no Antigo Testamento pessoas. Como é que Jesus é o primeiro que ressuscitou? Não, ele é o primogênito dentre os mortos, aquele que ressuscitou, teve seu corpo glorificado e nunca mais morrerá. E todos nós vamos chegar um dia nesse estágio. Por isso que ele é o primeiro, ele é o primogênito dentre os mortos. Amém? Então, no Antigo Testamento, a palavra Sheol, geralmente, ela se dava a entender sepultura, um lugar para onde os mortos iam. Não tinha esse ensino claro. Poxa, aqui, a gente sabe, né? Eu até falei isso com uma pessoa esses dias, essa pessoa discordou de mim, mas
É o que toda teologia fala, que houve uma progressão na revelação divina. Deus não despejou o seu conhecimento assim de uma vez. Ele foi se revelando progressivamente, até o cânon da Bíblia, ou a medida da Bíblia, ficar completa. Hoje nós temos a revelação completa que Deus queria passar para o homem. Hoje nós temos Antigo e Novo Testamento, né? Promessas e muitas já cumpridas no Novo e coisas a se cumprir ainda. Mas no Antigo Testamento eles não tinham esse conhecimento pleno, né? Aqui eles tinham essa palavra que falava a respeito de sepultura, de morte, de lugar onde os mortos iam. Então eles não tinham essa ideia ainda de inferno. Deu para entender? No Antigo Testamento eles não tinham. Até mesmo porque era uma ênfase, era mais na salvação, né, no estar com Deus. Agora no Novo Testamento, vamos ler aqui, isso aqui é muito importante. Novo Testamento, quando a gente vai ler aqui em português, olha só, estamos falando de tradução da Bíblia, tradução para a nossa língua, português. Novo Testamento foi escrito em qual língua? Novo Testamento. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico e algumas partes em aramaico. Novo Testamento, grego. Amém? Então, quando a gente traz para o português, todas essas três palavras aqui, que é em grego, ó, Hades, Tártaro e Geena, ou Geena, tá? Elas são traduzidas no português por isso aqui, ó, inferno. Mas, olha só que complicação, né? Cada uma dessas coisas aqui fala de uma coisa diferente. É por isso que o testemunho de Jeová fala que o inferno não existe, porque o inferno não está escrito na Bíblia. Hã? Porque o inferno não está escrito. A palavra, assim, ó, a palavra inferno, né? Ela tem todas essas três palavras no grego, ela traz para o português inferno, né? Esse inferno que criaram aí não existe mesmo na Bíblia, não. Mas o inferno bíblico é esse aqui, ó, que existe. Vamos entender o que é cada um deles aqui, que o nosso tempo já se foi, tá? Então, olha só, primeira palavra, Hades, tá? Tá aí, ó, lugar de castigo, também pode se referir ao estado de morte que o ser humano experimentará no fim da vida. Então, o que seria esse Hades aqui? Quando a palavra Hades aparece no texto grego, geralmente ele está se referindo à sepultura, à morte, até vida pós-morte, né? Aí não dá tempo de explicar nada aqui, meu Deus do céu. Então, quando nós vemos Hades, por exemplo, ó, aqui é uma coisa que eu queria entrar para os irmãos, mas não vai dar tempo. Ó, Mateus 16, 18, né? Que diz assim, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e a porta do... não prevalecerão contra a porta do inferno. Qual que é a palavra que foi usada lá, das três? Infelizmente, ó, eu gosto da minha versão, não estou induzindo ninguém a comprar não, mas porque na minha versão, os camaradas já resolveram esse problema para a gente. E já coloca quando é Hades, Tártaro e Geena, tá? Lá no Mateus 18, a palavra usada é Hades, né? Aí fala lá que as portas do Hades não prevalecerão contra a igreja. Você está cansado de ouvir, né, a gente explicar esse versículo na igreja, falar que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, dando uma ênfase ao diabo, à obra do diabo e seus anjos, né? Mas será que é isso que o texto está dizendo? Será que Hades é isso? Não é. Em nenhum momento o inferno... O único relacionamento que o diabo tem com o inferno, sabe qual que é? É quando ele for lançado lá e ser castigado eternamente. Porque o inferno é a criação de Deus. Quem criou isso aqui não foi o diabo, foi Deus, para castigar o diabo. Aí quando a Bíblia fala assim que as portas do inferno ou do Hades não prevalecerão contra a igreja, né? Aí tem algumas interpretações interessantes. Primeira né, que como a palavra Hades significa morte,
né? Ou sepultura, né? Ou até mesmo na nossa doutrina pentecostal, que fala que é o estado intermediário dos mortos, né? Lembra lá de Lucas 16, quando Jesus conta aquela história que para nós não é uma parábola, né? Do rico e do Lázaro, né? Por que não é uma parábola? Porque Jesus cita nome. Jesus está falando de algo que ele tem um conhecimento. Nós não temos, mas ele tinha. E ele passou para como que era essa questão da vida após a morte. Aí ele fala desse local aqui chamado Hades, né? Como é que era a configuração dele. Eu não sou o pastor que gosta de desenhar, né? Eu não consigo desenhar. Aqui está lá o abismo. Poxa, o abismo foi muito para cima. E aqui o abismo, né? E aqui, toda essa região aqui, né? Segundo a nossa teologia, o nome dele é Hades, é o local onde as pessoas que morriam iam. Os salvos estavam aqui, ó, no seio de Abraão, né? Seio de Abraão. Aqui embaixo é o abismo. E aqui, né, o local de tormento. Vou falar isso aqui, porque isso aqui não é invenção minha não, tá? Local de tormento, não vou escrever tudo não. Então, ó, tudo isso aqui, o Hades, ou a região dos mortos, ou aonde vai as almas das pessoas, aí o que acontece, né? Aí Jesus está contando a parábola, que o Lázaro, não, ele está aqui, ó, no seio de Abraão. O rico está aqui, ó, no local de tormento. Aí ele levanta, aí no meio deles tem um abismo que os separa, que não permite que nem ninguém daqui vá para lá, nem de lá para cá. Não é isso que Jesus fala na história, né? Então, tudo isso aqui, o nome disso aqui é Hades, é a região dos mortos, a região, um estado intermediário, conforme... Aí o que acontece, né? Diz nossa teologia que essa configuração aqui mudou, não é mais assim. Que quando Jesus morreu, né? Essa é a nossa teologia, tá, gente? Diz que Jesus tirou esse local daqui, que era próximo tanto do abismo quanto do local de tormento, né? E transportou até o terceiro céu. Levou, isso aí isso aí. Onde o Paulo lá em 2 Coríntios 12 fala que ouviu coisas, né? Que não é listas. É até difícil fazer a colocação de cada palavra dessas do Hades, do gênero. O Hades vem falando aqui, lugar de castigo. Tártaro está falando punição pelas suas obras más. Ó, desculpa, olha só. Então, o Hades seria usado... É porque, assim, o grego, ele é terrível, o grego, né? Sabe quando a gente tem uma palavra que fala assim, manga, e ela é manga de fruta, manga de camisa? Né? O grego é pior ainda. O grego é pior. Uma palavra te dá vários significados. Por isso que no texto bíblico, como é que os tradutores fizeram para não botar a palavra errada na tradução? Tem que usar o contexto. Do que está sendo falado, né? Usa-se o contexto para saber qual que é a palavra, o que aquela palavra ali significa mesmo. Porque o Hades ele pode ser várias coisas. Sepultura, região dos mortos, morte. Ele fala lugar de castigo. Cadê? Depois do vai falando punição pelas suas obras más. Higiene, castigo eterno. Olha só. É muito difícil colocar, fazer a questão de escrever e colocar, de repente colocar qualquer uma dessas palavras eu ia entender como a mesma, mas... Olha só, tártaro. Isso aqui é prisão. Essa palavra só aparece uma vez no Novo Testamento, tá? Em 2 Pedro, tá aqui. 2 Pedro 2,4. Quem é que está preso aqui, né? Pedro fala que aqui tem espíritos ou anjos caídos que estão ali aprisionados. A Bíblia não dá detalhes, não fala quem são, não fala por que o diabo não está lá também junto. Ela fala que são anjos
caídos, que estão lá aprisionados, aguardando o dia do julgamento. O que vai acontecer no dia do julgamento? Eles vão ser lançados no lago de fogo também, tá? Guiena, quando fala Guiena, que é outra palavra para inferno, tá se falando a esse inferno ao lago de fogo. Esse aqui, que é o que não está inaugurado ainda, tá? Zero bala, ninguém está lá no Guiena ainda, no lago de fogo, onde o diabo e seus anjos vão ser lançados, tá? Castigo eterno, que é eternamente, né? Onde as pessoas negam essa eternidade, mas tá, vamos ler aqui, ó. Que aparece 12 vezes no Novo Testamento, significa castigo eterno. É uma palavra que deriva. Aí ele vai contar por que chegaram a essa palavra aqui, né? Ela tem uma origem no próprio hebraico, tá? Por quê? Por esse vale do vale de Rinom aqui, que também levava, eu não sei pronunciar o nome hebraico, mas que era parecido com esse. Que aí trouxe essa questão de Guiena, tá bom? Mas o que acontecia ali? Ali havia sacrifício de criança desde o Antigo Testamento, tá? Jeremias profetizou a respeito de que esse vale, né, seria local de destruição. Aí ali se tornou futuramente, no tempo de Jesus mesmo, um lixão da cidade, onde as pessoas queimavam-se ali o lixo da cidade. Então era um fogo que continuava ali constante. Então, por esse evento físico que as pessoas viram, né, acabou dando essa proporção na palavra e no entendimento do fogo eterno. Não que Jesus usou do lixão da cidade para falar nada disso, né? Ele simplesmente, assim como ele usava de várias coisas para ensinar, não é verdade? Coisas do dia a dia, como semeador, como, né, Jesus, aqui ele também usa esse termo para falar de um fogo que não se apaga nunca, um fogo que é eterno, de um fogo que vai trazer condenação. Amém? Então, ó, Hades fala sobre morte, sepultura, região dos mortos. Qual que eu vou usar então, irmão Alessandro, na tradução? O que se encaixar melhor com o texto. Com o contexto, melhor dizendo. Não tem como eu pegar só a palavra em si e colocar. Tá bem? Então, por isso que às vezes os tradutores não tiveram vida fácil não para traduzir, não. E talvez, nas nossas diferentes versões de Bíblia, você vai encontrar algum erro de tradução. Tá? Não se escandalize com isso, não. A Bíblia ela é infalível, inerrante, a Bíblia, nos seus escritos originais. Mas os tradutores erraram. Muitas coisas estão erradas. Tá bem? E isso prejudicou muito o ensino. Tem gente que se apega e faz doutrina nova por causa de um erro de tradução. Se fosse mais a fundo, isso é minha meta de vida. Qual é a meta de vida? Aprender o grego e o hebraico. Eu vou aprender. Porque aí eu vou ser menos influenciado ao erro. Porque como a gente não tem o grego e o hebraico, a gente muitas vezes é influenciado da nossa tradução, que às vezes foi feita errado. Tá bem? Amém? Isso não é para deixar os irmãos tristes, pelo contrário, para a gente, quando for estudar a Bíblia, realmente a gente buscar aí os melhores livros, dicionários, tradutores, tá bom? Se você ler aqui nessa versão da NVI, eu conheço assim, né, o trabalho da equipe que fez. Eu gosto muito do professor Luiz Saião, professor Carlos Vailate e outras pessoas se envolveram nessa tradução da NVI, e ele já faz essa separação aqui conforme o contexto, conforme o texto no grego. Tá bem, pessoal? Infelizmente, não vamos conseguir ir para o terceiro ponto, mas acredito que nós já falamos a respeito da doutrina bíblica do inferno. Depois você lê esse terceiro ponto, que aí vai dar mais amparo bíblico, né, ou amparo bíblico para se falar da doutrina, onde, infelizmente, ela é negligenciada em algumas religiões.